Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora, gente, uma novidade para você. Talvez você não esperava por isso, viu? Qual novidade é essa? Bom, quem vai trazer para a gente a informação agora ao vivo novamente é o repórter Oliveira Júnior. Oliveira, conta pra gente, como assim? Cuiabá vai ficar sem o prefeito Emanuel Pinheiro, é isso mesmo? Como isso poderia acontecer? Pois é, Luciano, o prefeito Emanuel Pinheiro surpreendeu ao anunciar que na próxima segunda-feira, dia 15, ele vai se licenciar do cargo para acompanhar de perto a campanha da esposa dele, Márcia Pinheiro, que é candidata ao governo do estado. Ele oficializou que vai se licenciar a partir, então, do dia 15 para coordenar a campanha da primeira-dama Márcia Pinheiro do PV na disputa do governo do estado nas eleições deste ano. O gestor deve ficar afastado por um período de até 60 dias. E nesse período quem assume é o vice-prefeito José Roberto Estopa, que também é do Partido Verde. A informação pegou muita gente de surpresa, apesar de Emanuel Pinheiro já estar, de certa forma, coordenando a campanha. Ele seguiu explicando que a decisão atende a um pedido da Federação Partidária Brasil da Esperança, que é formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, grupo que sustenta o projeto de Márcia Pinheiro na disputa ao Palácio Paiaguás, e também da própria esposa. Ele disse, inclusive, que foi um consenso familiar que chegou a essa decisão, que deveria dar esta cota, este sacrifício ao processo democrático. Abre aspas, a Márcia precisa de mim, a coligação precisa de mim, Mato Grosso precisa do nosso trabalho nesse momento, fecha aspas, disse o prefeito Emanuel Pinheiro. Haroldo, Daniel, Luciana, o Estopa é vice-prefeito, mas é do PV, né? E será que o prefeito que vai assumir, o Estopa, não vai trabalhar na campanha? Com vocês. Bom, se isso acontecer, Oliveira, o que será de nossa Cuiabá? Porque, respondendo a sua pergunta, Cuiabá tem sim muitos problemas. Vou lembrar aqui, já recebi um monte de mensagens hoje falando, olha, tá faltando medicamentos nos postos de saúde, cadê os buracos? Eles continuam nas ruas de Cuiabá, a chuva deu uma suspensão, deu uma trégua, estávamos passando por um longo período de estiagem. E aí, cadê as intervenções na Avenida Miguel Sutil, aquelas 3 obras grandiosas que, inclusive, foram anunciadas pelo vice-prefeito na época, Estopa, que estava à frente do Palácio Alencastro, porque o prefeito da capital estava afastado. Ou seja, Oliveira, se isso acontecer, então vai ter um desgoverno em Cuiabá. Mas, com certeza, vamos torcer aqui para que o melhor aconteça. Professor Haroldo, claro. Explica para a gente. O Oliveira utilizou um termo para abrir essa participação dele, olha, uma surpresa. O senhor considera uma surpresa ou já esperava que o prefeito fosse tomar essa atitude, se afastar da prefeitura? Não, surpresa nenhuma. Ele é o principal articulador dessa campanha, dessa indicação da própria esposa como candidata a governadora no estado de Mato Grosso. E não poderia ser diferente, surpresa nenhuma para ninguém. Ele precisa realmente estar ao lado dela, e isso é muito importante, até para auxiliá-la nesse processo, que é um processo, sobretudo, corajoso, uma tomada de atitude corajosa por parte de Márcia Pinheiro, que vai tentar construir, de certa forma, com seus pares, um projeto político até a data da eleição. Inclusive, falando em projeto político, não sei se vocês se lembram, alguns dias atrás, quando a Márcia tinha sido anunciada como candidata a governadora do estado de Mato Grosso, e o Vander Lúcio como vice, existia uma expectativa muito grande com relação ao nome do vice, né? Eles já estão revendo essa posição e eu disse isso lá atrás. Falei, olha, para mim, eu acho que o Vander Lúcio, você estaria somando ou reforçando essa candidatura para Cuiabá, aqui, considerando que ele foi secretário de obras, né, numa construção futura para que ambos possam ter uma capilaridade maior politicamente em Cuiabá. Eu acho que essa decisão de governadora Márcia e vice Vander Lúcio, eu acho ideal estrategicamente, mas não é o ideal para se fazer esse enfrentamento ganhando mais musculatura política. É preciso que se convide alguém do norte do estado, alguém de outras regiões, Sinop, sabe-se lá o que, Mirassol, enfim, para que realmente pudesse ter um pouquinho mais de força política do interior. Dito e feito, a ideia é de que até dia 16, 17, até o prazo máximo aí, eles substituam, tirem o Vander Lúcio e coloquem alguém com representatividade, que possa representar o norte do estado de Mato Grosso nessa corrida ao governo do estado, né?
É uma construção política, volto a ressaltar isso, ela é mulher, né? Vão bater na tecla importante da humanização, do diálogo, né? Que é o ponto mais fraco, entre aspas, do ponto de vista de marketing do principal opositor, que é Mauro Mendes, né? E existe uma pauta social no Brasil muito forte, né, com relação às questões sociais, e a Márcia Pinheiro, juntamente com o seu marqueteiro, que certamente será contratado, vão trilhar e vão buscar êxito na campanha, construindo esse mote de campanha desta forma. É isso aí. Obrigada, professor Haroldo. Daniel Petingi, olha só, vamos fazer uma avaliação. De que forma, né, os cuiabanos vão aceitar esse posicionamento do prefeito? Tudo bem que a esposa dele, a primeira-dama, que vai concorrer a esse pleito difícil, mas realmente é uma postura que se espera de um prefeito da capital se afastar para coordenar a campanha ou não? Como que você avalia esse lado? Não estou nem colocando aqui, Daniel, só questões eleitorais, técnicas, moral mesmo, respeito aos cuiabanos. Olhando para o cenário, para a realidade cuiabana, era esperado que isso acontecesse, porque o Emanuel Pinheiro já entrou de cabeça nessa campanha e nessa articulação toda da federação desde lá de trás, né? E agora, com a esposa dele sendo a cabeça de chapa, né? Sendo a principal rival, concorrente de Mauro Mendes ao governo do estado, esperava-se que o Emanuel fosse dedicar 100% do seu tempo à candidatura da esposa, né? Mas realmente nós temos aí a administração da capital, né? Mais de 600 mil habitantes, que vão ficar agora nas mãos do Estopa, que é uma pessoa muito competente, muito talentosa em relação à gestão pública, né? Mas é lógico que fica esse questionamento, né? Se o prefeito de Cuiabá teria essa necessidade, o prefeito de qualquer cidade teria essa necessidade de se ausentar por até 60 dias do seu cargo, da sua função, para poder se dedicar às eleições, né? A cidade, como você disse, tem amplos desafios estruturais aí para serem vencidos. O Estopa sabe disso, já foi da área de obras, da área de infraestrutura. Ele sabe que tem esses projetos que estão ainda não saíram do papel dos viadutos, né, da adequação do trânsito, além do problema da buraqueira que persiste em Cuiabá, mesmo e não estejamos mais naquele período amplo de chuvas. A gente espera então que o Estopa consiga fazer valer muita coisa que o Manuel não tem conseguido resolver nesses últimos meses e semanas. Agora, eu acho que essa decisão dele, tomada de forma tão tranquila e tão direta, tem a ver com a sensação dele próprio, Manuel, de que ele tem um apoio da população de Cuiabá. Ele já foi reeleito, né? Ele já, em outras manifestações nas próprias redes sociais ou publicamente diz que o povo cuiabano está com ele, né? Ele e Emanuel. Então, acho que muito dessa decisão dele tem a ver com a própria segurança que ele tem no cargo de ter uma certa popularidade aqui em Cuiabá ainda, né? O professor falou do mote de campanha da Márcia Pinheiro, vai ser essa questão social muito forte. Também concordo que essa chapa poderia estar mais mesclada com representantes do interior, seja o norte, seja o sul, ali de Rondonópolis, né? Ou região do Araguaia também. Mas está claro que a estratégia eleitoral aí da Márcia Pinheiro, do Emanuel, é a cuiabania, são servidores públicos estaduais, eles vão se concentrar aqui, o principal colégio eleitoral do estado, lógico, obviamente, Cuiabá e Várzea Grande, e vão tentar extrair daqui a maior parte dos votos, né, que poderiam aí atrapalhar o projeto de reeleição do Mauro Mendes. Mas é lógico, o projeto tem que ser pensado para o estado inteiro, desafios, olha o tamanho do nosso estado, né, e o tanto de desafio que ele tem estrutural e social aqui. Tem Araguaia, tem a região sul, tem o Nortão, então realmente essa chapa aí da Márcia Pinheiro tem que estar voltada para todos os anseios aí da população mato-grossense. Agora, se ele vai se licenciar, senhores, uma única pergunta igual para vocês dois. Por que ele, então, não deixou a prefeitura e foi disputar com o governador Mauro Mendes? Pois é, eu não sei. Se fosse para sair da administração pública, seria o candidato pública, nato, né? Seria o candidato realmente, como é que eu vou dizer, mais interessante para a sociedade, né? Seria o número 1 da fila ali para fazer esse enfrentamento com o Mauro Mendes, considerando ser o Mauro Mendes seu desafeto, tantas acusações foram feitas de um para outro, né? Essa pauta é uma pauta interessante, essa eleição é uma eleição interessante porque você vai ter a razão de um lado,
e a emoção do outro. Eu pauto dessa forma porque, veja bem, o Mauro Mendes, ele tem a cabeça de engenheiro, né? A cabeça do técnico, a cabeça do pragmático, do prático, do racional. Né? Ele pensa em números, ele trabalha com números, a vida dele é números o tempo todo. Tanto é que ele conseguiu sanear as contas do estado de Mato Grosso. Isso é um lado extremamente positivo, sem dúvida alguma. Mas a vida toda não é, a nossa vida não é só razão, é preciso ter emoção também. E a emoção estará depositada exatamente na campanha de Márcia Pinheiro. A Márcia vai utilizar, juntamente com sua estratégia de campanha, né, com o seu marqueteiro, essa questão do apelo social, o tempo todo, humanizar. Ela vai seguir essa linha do seu marido, do prefeito Emanuel Pinheiro, de humanizar Cuiabá. Agora eles vão querer humanizar o estado de Mato Grosso. Escuta o que eu estou dizendo, né? Quer dizer, é um projeto político que está sendo construído, né, sendo ofertado à sociedade mato-grossense, e cada qual compra o que quiser. Olha só para reforçar aqui a minha pergunta, é que o prefeito chegou a ficar licenciado, afastado da prefeitura por umas 2 semanas durante o período de articulações. Momento em que ele chegou a falar, eu quero ir para a disputa. Mas aí, Daniel, a gente só vai entender então que ele não foi para a disputa porque não teve apoio do partido dele, sim, do MDB. Só por isso, então, ele não foi ao pleito, porque ele não queria sair do MDB. Ele teria que ir, por exemplo, para o Solidariedade, na época, ele cogitava isso. Então, só por conta do partido que ele não assumiu esse pleito e agora pede afastamento da prefeitura. Ele realmente estava decidido a participar e a ser candidato. Essas 2 semanas ele fez isso para forçar um pouco a barra mesmo, né? Para pressionar o próprio partido a encampar o projeto dele. Não teve esse respaldo, essa base política, nem do MDB, nem de outros aliados. Então não conseguiu se viabilizar. Ele teria que sair do partido, procurar uma outra sigla forte também, né? Que desse esse respaldo para ele. Mas não conseguiu. Em 2 semanas de intensas articulações, a gente sabe que o Emanuel articula muito bem, conversou com Deus e todo mundo, inclusive fez pose de candidato, ele foi para Sinop participar de eventos ali em relação à BR-163, né? Ele se portou como candidato ao governo do estado por 2 semanas, tentou pressionar a própria base política que ele tem e do partido, que a gente sabe que está nas mãos do Carlos Bezerra, já acertado previamente com o Emanuel lá atrás. Tem a Janaína Riva, que é uma concorrente, vamos dizer, para dizer o mínimo, do Emanuel Pinheiro, e ele não conseguiu essa base política, essa base de apoio necessária para você conseguir uma candidatura ao governo do estado. Então ele teve que A Márcia está no PV? PV. O bem lembrado pelo Oliveira, o PV é um partido com amplo alcance aqui na administração municipal. Ele já teve uma base, a maior base da Câmara Municipal, né, com vários vereadores. Eram 4 vereadores. Teve cargos importantes também na prefeitura. O vice é o Estopa, do PV. Então o partido, pelo menos aqui no cenário regional, no cenário local, tem se reforçado. Ela vai ser candidata pelo PV, agora o município está sendo administrado, vai ser administrado pelo Estopa. Tudo isso, né, são dividendos, são conteúdos eleitorais que vão ser importantes para daqui a 2 anos, por exemplo, na campanha política de prefeitura, e daqui a 4 anos para o governo do estado. O PV tem se reforçando, né? Só que tem certos reforços ou certos nomes no PV que não ajudaram absolutamente em nada, até dividiu o PV porque não aceitam, de certa forma, a presença do pré-candidato a deputado estadual, Éder Moraes. Isso é fato. Né? Isso houve até uma divisão, um desconforto muito grande, inclusive pelo próprio vice-prefeito Estopa, à época dessa filiação do Éder Moraes no PV, que hoje está aí como pré-candidato. Inclusive, já dei o gancho para você mostrar aí a hora que você quiser a charge do Djamil, que está ótima. Professor, né? Vou fazer o nosso telespectador ficar no suspense, aí vou mostrar já daqui a pouquinho, porque nós estamos falando ainda sobre essa disputa, né? E estou aqui, gente, trazendo para vocês elementos importantes sobre todos aqueles que vão participar desse pleito. Falamos aí, então, da Márcia Pinheiro e do prefeito da capital, que vai se afastar para coordenar a campanha. Mas, nesse momento, antes de mostrar essa charge, professor, já convoca aí os nossos telespectadores para darem o seu aval em relação a esse tema, né? Já mostramos ontem ele se batizando, mas nesse momento, gente, vamos voltar aqui para os candidatos ao governo do estado. Aparecendo aí na sua tela cada um deles, e eu começo aqui dizendo o quê?
Você já sabe, são 4 candidatos ao governo do estado nas eleições de 2022. As candidaturas já foram publicadas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos então aos nomes. Mauro Mendes, todos conhecem. Atual governador do estado, ingressou na disputa em busca de renovar o mandato por mais 4 anos no Palácio Paiaguás pela coligação Pra Continuar Mudando. Essa é a 3ª vez que ele disputa o cargo, gente. Aí aparece Márcia Pinheiro, do PV, primeira-dama de Cuiabá, que vai ter a sua estreia aí nas urnas de 2022. Márcia Aparecida Pinheiro é casada com o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, e mãe do deputado federal Emanuel Neto e também do Elvis Pinheiro. A Márcia vai disputar o cargo na chapa de oposição e vai ter como vice Vander Lúcio Rodrigues. Esqueci aqui de mencionar o vice do governador, Mauro Mendes, Otaviano Pivetta, do Republicanos. Depois tem aí o Moisés Franz, que é do PSOL. O servidor Moisés Franz será o candidato do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Essa é a 2ª vez que ele disputa a mesma vaga. Neste ano, o projeto de Moisés conta com o apoio do Rede Sustentabilidade. Na chapa também disputa Franciane da Silva Melo como candidato a vice-governador. E temos Marcos Roberto Ritella, do PTB, outro candidato, então, que disputa o governo pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Ele tem como vice Alvani Manuel Laurindo. Marcos Ritella também é conhecido como Pastor Marcos e disputa a primeira eleição. O debate vai ser bom, hein? Eu acho que vai Será ter... que vai ter? E tomara que tenha. É preciso que tenha o debate para a sociedade conhecer os candidatos. Onde eu assino para que isso aconteça, professor? Pois é, eu também. Eu acho que isso é muito importante, né? Isso é muito, certamente, aqui o Grupo Gazeta de Comunicação vai promover um debate, vai criar toda uma situação para levar até você a possibilidade de você conhecer os planos de governo desses candidatos, né? E nós podemos, inclusive, ter surpresas aí com relação ao candidato ao governo do PTB. Escuta o que eu estou dizendo para você, entendeu? Alteração até... Pode entendeu? mudar até segunda-feira, dia Isso, 15. Exatamente. Então, mas enfim, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. E agora sim, professor, vou repetir aqui, então, um pedido do senhor. Pede de novo. A charge do Desamil. Isso que é um cara bom para pedir, está vendo? Tá, Vamos então, ver. professor, olha só. Olha lá, o Éder de Moraes sendo batizado na igreja. Mas ele já está garantido no paraíso fiscal. Essa é a charge de Dejamil. Ontem nós mostramos aqui fotos do batismo do Éder Moraes em uma igreja evangélica aí, novamente aparecendo para a gente. Ele se apresentando, descendo as águas. Um compromisso muito, mas muito sério do ponto de vista espiritual. E eu só fiz um questionamento aqui ontem, né? Só agora, nas eleições, ele tomou essa atitude ou fica aquele tom de que realmente está descendo as águas para se posicionar de uma forma diferente, como um homem de Deus, arrependido de seus pecados? Poderia ter feito isso um tempo atrás, Daniel. Sim, a gente sabe que muitos candidatos não gostam de críticas, especialmente nesse momento em que todos estão esperando aí pelo voto e pelo aceite, né, dos eleitores. Mas cabe a nós mesmos da imprensa fazermos esse questionamento e a própria sociedade também, já que o candidato, não citando apenas a questão do Éder Moraes, outros também, tem um padrão de atitude, um padrão de comportamento, que de repente ele altera completamente esse padrão só porque está nas eleições, então a gente tem que questionar, né? E o próprio eleitor tem que tirar as conclusões, olhar essas atitudes, já que ela acompanha esse homem público já há algum tempo, né? Ele não tinha esse tipo de comportamento ou de atitude antes, e agora passa a ter nas eleições. É só esse questionamento que a imprensa, que nós temos o dever de fazer, né? Como eu citei ontem, o famoso pastel de feira, que ninguém, o fulano nunca comeu pastel na feira, nunca foi a um evento mais popular, num bairro mais afastado, e acaba indo, né? Por quê? Essa é questão, é motivação eleitoral, é por isso que a gente coloca isso sobre a mesa para o eleitor ficar atento. É preciso que esse ato do Éder realmente, não para a sociedade, mas para ele mesmo como pessoa, seja algo verdadeiro, né? O sentido do batismo, seja algo verdadeiro para ele, porque ele enterra definitivamente o ser iníquo
né, que ele, de certa forma, se transformou, né, por conta da sua iniquidade, que é diferente de pecado, eu expliquei ontem, né? A iniquidade é quando você comete alguma coisa errada e não se arrepende disso. Encaixa isso dentro de uma certa naturalidade, né? Quando você tem um encontro com Deus, pelo menos é isso que ele está passando para a sociedade, né, num processo de arrependimento, né, você transforma a sua iniquidade num pecado, né, que pode ser perdoado à luz metafísica de Deus, né, não necessariamente pela sociedade. Então, essa posição dele, isso eu, inclusive, acredito que ele esteja assistindo, eu acho muito importante que essa reflexão, essa introspecção, seja mais importante para ele do que necessariamente para a sociedade como um todo. Seja verdadeira como ser humano, para que ele seja um ser humano melhor, com menos vícios, né, e mais virtudes. É isso que eu desejo a ele como ser humano. Não, eu também desejo, acredito sim na recuperação, no arrependimento, mas assim, olha só, reforçando o que eu disse, as convenções, elas terminaram no dia 5. Éder Moraes se batizou no final de semana. Parece que foi até o pagamento de uma promessa, Daniel. Se o nome dele foi chancelado, ele vai disputar. É sob júdice, Daniel, que ele vai disputar? Porque como entender a lei da ficha limpa nesse caso, diante das condenações de Éder Moraes? Sim, sob e outra, júdice. em relação ao batismo, é só esse fato. A convenção terminou na sexta-feira, o nome dele foi chancelado, ele vai tentar aí uma cadeira na Assembleia Legislativa e no final de semana desce as águas nesse batismo. Pois é, realmente, aquilo que a gente tem dito, né? Prestar atenção em quem são os postulantes e como essas pessoas estão tentando cooptar, conseguir seu voto, né? Você que é um eleitor mais atento, né, vem acompanhando quais são os passos desse candidato, desse homem público e ver se ele vai alterar muito, né? E ver o que tem de verdade nisso, principalmente. Né? Exatamente. Aí que tem está de a questão. sinceridade nesses fatos. Essa é a questão. Eu vou trazer aqui para elucidar melhor para você que está se perguntando, que está com dúvida, é uma nota já publicada no portal Gazeta Digital, tá, do Éder Moraes em relação à condição dele. Vamos lá. Relativamente à matéria veiculada no site GD sobre minha situação jurídica, informo que no Brasil existe o duplo grau de jurisdição desde a Constituição de 1824 e permanece inalterada até os dias atuais. Essencialmente, preconiza que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de qualquer processo judicial. Sou ficha limpa, posso votar e ser votado. Processos judiciais possuem um âmbito adequado para ser discutido, qual seja os autos processuais e não tribunal de internet. Portanto, celebrando o livre Estado democrático de direito vigente no país, invoco o direito sagrado do respeito às fundamentais e à autonomia da Constituição Federal. Resumindo, se a justiça deixa, eu faço. É isso. Agora o tribunal Ninguém vai ser aqui é do juiz. povo, né? Concorda Agora comigo? o tribunal é do povo, do eleitor. Eu não vou julgar. É o Não eleitor tem que vai motivo nenhum escolher. para julgar. Apesar de acreditar que realmente ele cometeu um dano gigantesco com o Estado do Mato Grosso com relação a tudo que já foi levantado. Essa morosidade, a falta de celeridade por parte da justiça, porque esse processo está lá em cima, e um catatel numa fila de 2.000 processos, entendeu? Ele está jogando exatamente com a prescrição. Simples assim. Enquanto a justiça deixa, paciência, tira a tornozeleira, entendeu? Caracteriza como inocente e assim vai. Essa é a justiça brasileira. Em inúmeros casos. Tivemos ontem a notificação da médica a médica que atropelou o verdureiro, tem 7 anos do caso que ela atropelou um verdureiro que aí estava indo trabalhar. Você está entendendo? Já recorreu de novo, né, com os seus advogados, porque tem muita grana e está tudo certo, Daniel. Sabe, Vai protelando, né? Vai protelando, eles vão apostando na prescrição e vai indo, entendeu? A hora que aperta um pouquinho mais, né? Como ele já desviou muita grana, sabe-se lá qual é a origem da grana que ele tem, não sabe nem de onde que vem, como que ele vive. Como que ele vive, você está entendendo? Né? E assim vai levando, a justiça vai ponderando, vai carregando o caso para frente e pronto, acabou. Uma tristeza. Eu fico triste com uma situação como essa, sabe? Porque realmente é de uma injustiça gigante. Não vou condenar ninguém, mas acho que a justiça tem que ser clara, rápida, célere, para botar bandido na cadeia. É isso aí, para o eleitor entender, o eleitor entende, ele foi condenado sim pela justiça, só que não existem esses recursos todos que vão para tribunais superiores e por isso que o trânsito em julgado, ou seja, quando chega na última instância, quando não tem mais possibilidade nenhuma de recurso, aí sim que a pessoa é declarada
absolutamente condenado. Por isso que o crime do colarinho branco Eu acho para assim, muitos rapaz. compensa, professor Haroldo. Acho Gente, assim, nesse um momento, tapa olha na aqui. cara do trabalhador, rapaz. O cara que luta, que trabalha, que é honesto, que é íntegro, tá entendendo? Até pouco tempo atrás tivemos um ex-governador preso. Preso, cara. O cara ficou 2 anos preso. Hoje tá aí, o grupo de comunicação dele tá cada vez maior, ele cada vez mais rico. Você tá entendendo? Andando de carro importado para um lado para o outro, comprando vinho importado de 400 mil, 2 mil reais. Você tá entendendo? E o cara que luta, trabalha o dia inteiro ali para sustentar com dignidade a sua família, com honestidade, com integridade. Assistir uma palhaçada dessa. Você vai no supermercado, você vai comprar alguma coisa, tá o cara desfilando, conversando com todo mundo, como se fosse um trabalhador comum, Sim. depois de tudo que a polícia já disse, depois de tudo que a justiça já disse, você está entendendo? Ah, é demais, olha, você me desculpa, mas olha, eu acho assim, é terrível, terrível. Sabe? Olha E esse só. trabalhador? Casos, cara, a professão Ararate, Daniel, quantos bambãs aí roubaram os cofres públicos, desviaram, você tá entendendo? Não tem ninguém preso, cara. Tá todo mundo aí desfilando para um lado para o outro nesse estado do Mato Grosso. Ah, pelo amor de Deus. Olha só, isso é eu uma achei vergonha. interessante um tapa na cara, Daniel. Eu até dei aqui um Google, porque eu citei aqui, olha, a impressão que dá é que o crime do colarinho branco sempre vai compensar. Aí, Não tem impressão nenhuma, colarinho Luciana, branco, compensa. claro, né, que são dos grandes executivos e de Compensa. outras pessoas também. Mas aí, eu acabei de puxar aqui um sinônimo e fiquei estarrecida, não concordo. Sabe o que diz aqui? O crime do colarinho branco é aquele que se refere ao crime não violento. Tá? Não violento, mas espera aí, olha só. E se intitula como, né? Os sinônimos: corrupção, sonegação, fraude, suborno, esquemas, informação privilegiada, extorsão, apropriação indébita. Quantas pessoas não morrem por conta disso? Exatamente. E quando a gente fala Você- sobre corrupção, sonegação, É. professor, alguém ficou sem remédio. Não, você desvia- Daniel, alguém ficou sem hospital. Alguém, professor, ficou Pronto. sem condições Você de desvia trafegar R$1 com bilhão de segurança reais. em uma rodovia e morre. Gente, o crime do colarinho branco, ele assalta pior deles. os cofres públicos e atinge um número gigante de pessoas. O crime- Então, ou seja, ele não Luciana, é violento, ele você tira a Esse vida. tá crime é perfeita. sistêmico. Ele é sistêmico porque ele acaba, como você disse, impactando em toda a área da sociedade. Né? Tem gente que ficou sem remédio, tem gente que morreu em acidente de trânsito porque as estradas estão mal feitas e tudo. E é um crime bárbaro, né? O crime de eu só vou corrupção. complementar a sua fala, ele é sistêmico, endêmico, porque ele pega de um para outro e tem conivência de um monte de gente para que ele possa ser cometido, e é sindrômico, porque ele contamina a sociedade como um todo, ele mata. O cara desvia R$1 bilhão, é justamente o dinheiro que está faltando ali na saúde. É justamente o dinheiro que está ali para remunerar melhor os professores, para transformar essa sociedade. Você está entendendo? Só que esses caras que fazem essa atrocidade, matam, ficam cada vez mais, entre aspas, prósperos. Você está entendendo? Ricos, bilionários, né? E a justiça não põe o cara na cadeia. Você sabe por quê? Porque ele tem 5, 6, 7, 8, 9 advogados muito bem pagos, claro. sabe-se lá de onde que vem a origem do dinheiro. Você está entendendo? Muitas vezes é justamente desse desvio de R$1 bilhão e está tudo certo. É o embargos dos embargos de declaração. É isso que livra esses bandidos da cadeia. O senhor Você tá citou entendendo? a Operação Ararate, que foi a maior operação de corrupção aqui em Mato Grosso, da história de Mato Grosso, várias fases, né? Tem delator que está mais rico do que era antes. Delator, ele admitiu o que cometeu o crime, fez parte do esquema, delatou o esquema, né? Pagou alguma coisa, fez um acordo com a justiça, hoje ele, empresário, vários, inclusive, que delataram, Milionários. está milionário, está mais rico do que era antes. Então, realmente compensa. Aí põe filho, põe filha, põe sobrinha, põe tio, dono de fulano de tal, dono de empresa tal, dono de posto de gasolina, dono de mercearia, de açougue, de tudo que você pode imaginar, e ele fica numa boa, entendeu? Sabe? E transitando aí com grandes autoridades do estado de Mato Grosso, e pronto, ninguém sabe qual é a origem do recurso dele, porque ele tem laranja para todo lado, é laranjal espalhado pela cidade inteira. Puro Entendeu? suco de Brasil. Senhores, o tempo aqui avançou demais. 7h17. Vou chamar um rápido intervalo na volta. Tem mensagens e outros temas ainda calorosos, hein? Em instantes.